Parashá Hashavua, Parashá da semana, é a Parashá Pinhas, Parashá Finéias, que está, vamos abrir os nossos Rumashim, Sefer Bamidbar, Livro dos Números, capítulo 25, a partir do Passuque 10. Livro dos Números, capítulo 25 e o verso 10. Baruch Hashem. Todos encontraram já? Ainda não? Show? Em língua hebraica nos diz: Vaidaber Hakadosh Baruchu el Moshe lemor, Pinhas ben Eleazar ben Aharon Hakohen, Reshiv et Hamatai me'al bnei Israel, Bekano et Kinati, Betocham velo Riliti el bnei Israel Bekinati. Em português, vai nos dizer assim: Então disse o santo e bendito seja ele, Adonai, a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho de Aharon, Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi tomado de zelo por mim, no meio deles. Por isso, no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dou-lhe a minha aliança de paz, a Brit Shalom. Ele e a sua semente, depois dele, terá a aliança do sacerdócio perpétuo, porque foi zeloso pela minha honra, pela honra do seu Deus, e fez propiciação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto com a midianita era Zimri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos Shimeonitas. E o nome da mulher midianita morta era Cosbe, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Até aqui, Baruch Hashem. Um pouquinho de água para mim, por favor. Baruch Hashem. Queridos Haverim, semana passada nós adentramos e estudamos a Parashá. Quem lembra a Parashá da semana passada? Parashá Balaque. Balaque foi o rei de Moabe, que quando viu Israel, quando ficou sabendo do que Hashem havia feito a Israel, tremeu na base e chamou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, ou seja, ele levou esta batalha para o âmbito espiritual. E nós vimos ali que Bilam ele vem e ele tenta amaldiçoar Israel 4 vezes, porém, quando ele chegava para amaldiçoar Israel, ele não conseguia falar aquilo que ele tinha determinado no coração dele. Tipo, conjecturando, claro, na coerência dos nossos pensamentos, sem ferir o princípio bíblico, Bilam, ele planejou tudo que ele ia falar. Ele pensou, eu vou chegar lá, eu vou falar assim, eu vou falar assado, eu vou amaldiçoar esse povo. E nós sabemos a fama de Bilam, de Balaão, porque o texto vai dizer que Balaque chega em Balaão, e diz assim: tudo que tu abençoa é abençoado, e tudo que tu amaldiçoas é amaldiçoado. Ou seja, Balaão já tinha uma fama de feiticeiro, daqueles as suas maldições e as suas bênçãos, os seus feitos,
Funcionava. De modo que o rei moabita vai recorrer a ele para ele poder amaldiçoar Israel. Só que então ele determina algo no seu coração e quando ele chega lá, que ele vai abrir a boca e vai falar tudo aquilo que ele colocou no seu coração, quando ele abre a boca ele não consegue falar nada daquilo que ele planejou, porque o Eterno começa a colocar palavras na boca dele e ele fala exatamente ao contrário daquilo que ele planejou, ou seja, nós vemos aqui claramente que durante 4 vezes, quando ele sobe a montanha, que ele vai amaldiçoar, ele começa a abençoar Israel e até tem um cântico que nós cantamos no Shabat, no Kabbalat Shabat, que é o Matovu, que diz Matovu Oralecha Yaakov Mishkenotecha Israel. Essas são palavras de Balaão. Quando ele diz: quão formosas são as tuas tendas, ó Israel, e os teus tabernáculos, ó Jacó. Na verdade é ao contrário, quão formosas são as tuas tendas, os teus tabernáculos, ó Jacó, né? Os teus tabernáculos, ó Israel. Porque ele chega em cima da montanha e quando ele olhava ele via o que? A Shekhinah, a Ruach HaKodesh, a presença do Hakadosh Baruch Hu, o Espírito de Hashem, no meio da congregação de Israel. Então nós vemos aqui o que? Um Deus que transforma a maldição em bênção. Desde então é dito que encantamento não prevalece contra a casa de Israel. Enquanto nós falamos a casa de Israel, estamos referindo ao contingente, o povo, não somente do judeu que tem descendência judaica, que tem sangue judeu, mas também dos judeus espirituais, que nós vamos tratar aqui hoje, no decorrer dessa paraxá. Ou seja, aqueles que não têm sangue de judeu, mas estão inseridos na comunidade de Israel, como o nosso irmão Irã falou: quero me aproximar, quero adentrar a Israel, e isso é louvável, porque nós vemos, né, exatamente isso em Ruth. A avó de Davi Hamelech, quando ela disse a Noemi, Ruth era uma moabita, princesa de Moabe, e a sua irmã era casada também com o irmão do esposo de Ruth, ambos filhos de Noemi. Porém, quando os dois morrem, que Noemi diz: vocês devem se retirar, vocês podem ir embora, porque os meus filhos já morreram, vocês não têm mais ligação comigo. A irmã de Ruth não pensou 2 vezes, foi embora. Princesa moabita, foi embora. Mas a outra princesa moabita, chamada Ruth, falou assim para Noemi: mas para onde eu vou? Visto que Ruth havia passado por todo um processo de techuvá, havia aprendido os costumes de Israel com os filhos de Noemi, adorava a Hashem, sabia tudo sobre Tzniut, sobre as leis de Shabat, as leis do recato. E ela pensou na coerência dos seus pensamentos: mas para onde eu vou? Qual a nação que eu vou me enfiar? Que eu vou adorar Hashem da mesma forma que eu poderia adorar no meio do povo de Israel? Então ela se apega a Noemi e diz: não, eu vou contigo. Porque o teu Deus é o meu Deus. E ela não termina, mas ela diz assim: e o teu povo é o meu povo. Interessante, porque nos dias de hoje as pessoas querem o Deus de Israel, mas não querem o povo de Israel. As pessoas querem o Messias de Israel, mas não querem Israel. As pessoas querem as bênçãos, as promessas que Hashem fez a Israel, mas sem Israel. E Ruth, ela representa bem estas nações
que não tem sangue judeu, mas que tem um amor ao Deus de Israel e que representa aquilo que Shaul vai falar em Romanos 11 do jambuzeiro enxertado na oliveira, ou seja, daquele que não é judeu, mas que pelo Messias, por amor a Israel, é enxertado na comunidade de Israel, dizendo: o teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo, ou seja, somos um, somos o mesmo povo. Que as pessoas podem não ter o sangue judaico, mas existe uma alma judaica dentro da pessoa, Baruch Hashem. Bilam tenta amaldiçoar, não consegue, e ele pensa: não podemos amaldiçoar de fora, então vamos amaldiçoar de dentro. Foi lá instruir o Balaque, botar tropeço diante dos filhos de Israel, e falou o seguinte: separa as mulheres mais bonitas, atente a isso. Separe, não pega pouca coisa não, Balaque. Pega as mais bonitas, as princesas, pessoas importantes, e vai numa suposta aliança de paz com Israel. Só que veja o plano. Por que ele manda chamar as mulheres mais bonitas? Porque o propósito é seduzir Israel. Quando nós lemos que Israel ele se envolve com as moabitas e começa a ter aquele relacionamento, de maneira que as escrituras vão nos dizer que Israel se afundou na avodazará, na idolatria, oferecendo sacrifícios a esse deus pagão chamado Baal Peor. E para você entender o tamanho do abismo espiritual que Israel entrou, porque o culto a Baal Peor não era um culto como nós estamos acostumados, porque os deuses cananeus e midianitas eram terríveis, os cultos deles eram extremamente promíscuo, extremamente inaceitável e abominável. Por quê? Porque o culto a Baal Peor envolvia muitas coisas. Primeiro, uma grande orgia sexual, que envolvia homens, mulheres, crianças, idosos e até animais. Imagine uma orgia sexual. Imagine a sua esposa, por exemplo, participando de um negócio desse. Imagine o seu esposo, por exemplo, participando de um negócio desse. A decadência espiritual que Israel passa. E não só isso, além de se envolver sexualmente diante dessa entidade, faziam sacrifícios a essa entidade, e esses sacrifícios que eles faziam a Baal Peor, eles comiam essa comida consagrada e ainda defecavam perante essa entidade, porque uma das coisas que essa entidade gostava como oferenda era fezes humanas. Essa entidade chamada Baal Peor, ela vai ganhar outro nome nas escrituras, como Baal Zuvuv. Baal Zuvuv. O que é Baal Zuvuv? Baal Zuvuv é conhecido na transliteração das nossas Bíblias como Baal Beuzebu. Beuzebu é Baal Zuvuv, ou seja, o Deus das moscas, porque Zuvuv, Baal quer dizer Senhor, Zuvuv quer dizer mosca em língua hebraica. Zuvuv, fala Zuvuv, Zuvuv, mosca em língua hebraica é Zuvuv. Baal Zuvuv, o Senhor das moscas. Ou seja, quando Israel defecava, o que as fezes atraem? Moscas. E as moscas, as varejeiras, vinham nas fezes e eles diziam: olha aí, ó, Baal Zuvuv aceitou a nossa oferenda. Ele está consumindo a oferenda através das moscas, porque ele é o Deus das moscas. Então veja
a decadência, o poço, o abismo espiritual que Israel se enfia. Mas a pergunta é por quê? Porque Israel era promíscuo? Porque Israel não presta? Porque Israel é um povo de pescoço duro? Porque Israel é desobediente? Não. Falta de vigilância. Israel se envolveu nisso daí sem perceber. Quando viu, já estava envolvido. Por quê? Porque ele foi seduzido. E a sedução é assim que funciona. As moabitas vêm seduzindo Israel, e os homens começam a ser seduzidos por essas mulheres que começam a dançar na frente deles, expondo as suas belezas e as partes íntimas do seu corpo, e Israel começa a se ver seduzido por estas mulheres, e quando ele percebeu, estava na decadência espiritual. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque é exatamente assim que Satã, o nosso adversário, trabalha. Ele não vai chegar com uma capa vermelha, como aparece nos desenhos, com um chifre na cabeça, e dizer: eu sou Satã, eu vim aqui te atormentar e te arrastar. Não. Como é que ele vai fazer? Ele vai com uma artimanha, com uma sutileza, que Rabi Shaul vai falar, vai chamar de sapatinho de algodão. Para quê? Para tentar nos seduzir. Satã, ele tenta nos seduzir para quê? Para nos desviar do foco, do propósito, do caminho da retidão que é a Torá. Satã tenta nos seduzir para nos tirar do caminho de Hashem. Ou você não lembra de como a Nahash, a serpente, seduziu Eva no jardim do Éden? Ludibriou, persuadiu Eva com palavras de persuasão, e quando Eva percebeu, já tinha comido o fruto. O inimigo não muda a estratégia. Nós vemos aqui aonde Satã, ele seduz, ele engana Eva, e da mesma forma agora ele vai seduzir Israel através das mulheres midianitas para Israel se desviar. A mesma coisa acontece com Shimshon, Sansão. Um homem forte cujo havia um segredo. Em outras parashot já falei o segredo da força de Sansão, que era as 7 tranças que virada na cabeça de Sansão, né? Ou melhor, Sansão tinha 7 tranças na sua cabeça, que simbolizavam uma menorá virada de ponta cabeça na cabeça de Shimshon, Sansão, virando azeite constantemente os 7 espíritos de Hashem na cabeça de Sansão, e um desses 7 espíritos é o espírito de fortaleza. Por isso que Shimshon, Sansão, era o que? Levantado, né, em sua força colossal, espiritual, transcendental que vem de Hashem para dar livramento ao povo de Israel. Mas o inimigo não sabia no que consistia a força de Shimshon. Então, como ele faz? A mesma estratégia. Primeiro eles viram Sansão saindo de um prostíbulo. Sansão foi para um prostíbulo, como muitos, né? A fraqueza é mulher, foi para o prostíbulo, e o inimigo observou a fraqueza de Shimshon. A fraqueza dele é mulher. Chamaram Dalila, mulher bonita. Instruíram Dalila. E qual foi a instrução que eles deram para Dalila? Vai lá, Dalila, persuade-o, seduza-o, Dalila, e vê no que consiste a sua força. E eu não preciso terminar a história, você conhece o final da história, de como Sansão glorificou o nome de Hashem derrubando o templo de Dagon, mas ele sofreu um bocado. Por quê? Porque essa mulher trouxe muitos males para Sansão. Mas veja que o inimigo não muda, ele quer o que? Nos persuadir.
Ele quer nos seduzir para tentar tirar as nossas forças, para nos desviar do foco da Torá de Hashem. A mesma coisa vai acontecer com o Rav Yeshua, o nosso Mashiach, no deserto. Só que uma das formas de Hassatan nos seduzir não é simplesmente só espiritual ou usar terceiros para isso, mas a nossa própria Yetzer Hará, que é a nossa inclinação para o mal. Possuímos duas inclinações, Yetzer Hatov e Yetzer Hará. Nosso homem espiritual se inclina para as coisas de Hashem, nosso ser carnal se inclina para as coisas que não agradam a Hashem. E esse nosso ser carnal que possui essa inclinação má, que é o que desperta em nós a vontade de desobedecer a Hashem, que nós devemos subjugar ela, escravizar ela, crucificar ela, nesse sentido que Rabi Shaul vai dizer, já estou crucificado com o Mashiach, já não sou eu mais quem vive, mas Mashiach vive em mim. E a vida que agora vivo pela fé no Filho de Hashem. Ou seja, as minhas vontades foram sacrificadas junto com o Mashiach. Ou seja, eu crucifiquei o meu Yetzer Hará, eu pendurei, eu matei, eu deixo ele lá pendurado lá, mas de vez em quando ele quer descer da cruz. E essa nossa natureza pecaminosa, que nós temos que ter domínio sobre ela, por isso que do fruto do Espírito, do Ruach, é o domínio próprio, para que a gente possa dominar esse mau impulso. Só que esse mau impulso que está em nós, que Rabi Shaul vai dizer, o bem que quero fazer, esse não faço. Mas o mal que não quero fazer, esse faço, e se faço já não sou eu que faço, mas o mal que habita em mim. Ou seja, ele está falando dessa inclinação, e ele vai dizer, porque segundo o homem interior eu tenho prazer na lei de Hashem, ou seja, o seu Yetzer Hatov, segundo Paulo, Shaul espiritual, eu tenho prazer na lei de Hashem, mas a minha carne, o Shaul carnal, tem prazer o quê? Na lei do pecado. Esse Yetzer Hará, Hassatan também vai usar para nos seduzir. Nem sempre, como eu disse, ele vai aparecer, ele vai usar terceiros, mas muitas vezes ele vai tentar colocar coisas na nossa cabeça para despertar essa nossa inclinação, para que a nossa própria inclinação nos seduza a desobedecer a Hashem. E é por isso que Yaakov Hatzadik, Tiago, vai dizer que o raciocínio, a inteligência, a mente humana, ela é diabólica, animal e diabólica. Por quê? Porque ela tenta nos seduzir. A nossa mente tenta buscar um escape, ela tenta buscar uma justificação para a gente continuar no erro, para a gente praticar o que desagrada a Deus. Agora já pecou mesmo, agora não adianta querer. Então, ela sempre vai, e Hassatan, ele tenta nos seduzir assim, queridos Raverim. Através do nosso Yetzer Hará, através de coisas externas, ele tenta nos seduzir como as Moabitas seduziram Israel e levaram eles à decadência espiritual. E que nós não venhamos como ignorar isso, porque é o que Rabi Shaul vai dizer em 2 Coríntios 2, verso 11. Ele vai dizer, pois não ignoramos os seus ardis, se referindo a Hassatan. É um ser inteligente, é um ser astuto. Ou seja, nessa situação, Zimri, que é um príncipe da casa paterna dos Shimeonitas, da tribo de Simeão, ele se deixa se seduzir, é um cabeça, um príncipe, que deveria dar o exemplo, e as escrituras vão dizer o quê? Que ele pega uma moabita, uma princesa moabita, passa na frente de Moshe Rabbeinu
de Aharon com essa mulher desfilando. Tipo, quando as escrituras falam que eles desfilaram na frente de Moshe Rabbeinu, os rabinos vão dizer que ele estava o quê? Afrontando a liderança de Israel, dizendo assim, como nas entrelinhas, né? Essa atitude estava dizendo o quê? Vamos parar com esse preconceito, vamos aceitar as diversidades, vamos aceitar, veja aqui é uma princesa moabita, a gente tem que aceitar, a gente tem que ter essa... Entra dentro da tenda e começa a coabitar com esta mulher, na frente do mexicano do tabernáculo. Ou seja, o tabernáculo simboliza a presença de Hashem. Ou seja, ele começa a profanar a santidade de Hashem dentro da tenda com aquela mulher. Ou seja, ignorando a santidade de Deus, ignorando a liderança judaica, passando por cima daquilo que Hashem estabeleceu, e ele acha que não ia acontecer nada. A coisa foi tão na cara dura, como se fala, queridos Haverim, que Moshe Rabbeinu ficou sem atitude. Eles ficaram atônitos, eles ficaram pasmos com o que estavam vendo. Da alta graduação de iniquidade, do alto nível de iniquidade. Eles não acreditavam no que estavam vendo. Só que quando isso acontece, as Escrituras vai dizer, isso mexe comigo, que Pinhas, Finéias, ele é tomado pelo zelo de Hashem. E a palavra zelo em língua hebraica quer dizer equiná, que tanto pode ser traduzido como zelo, como também ciúme. Lá quando Hashem fala lá que ele é Elkiná, o Deus ciumento, ou seja, Deus zeloso, a palavra zeloso e ciumento é a mesma em língua hebraica, é quiná. As Escrituras vão dizer que Pinhas se encheu de quiná, de ciúme. O ciúme que Hashem estava sentindo ao olhar Israel naquela situação, Pinhas sentiu a mesma coisa aqui embaixo. Ele viu com os olhos de Hashem, se colocou nos olhos de Hashem e viu a esposa de Deus se relacionando e se prostituindo com outra entidade. E ele se encheu o coração de ciúme, como se fosse o próprio Eterno. Ele sentiu o ciúme, o zelo de Deus, e ele tomou uma atitude. As Escrituras vão dizer que esse posicionamento fez toda a diferença. Pegou uma lança, passou na frente de Moshe Rabbeinu, está todo mundo olhando paralisado, e este homem foi lá, tomou uma atitude, entrou dentro da tenda do príncipe e atravessou os dois, no meio da relação sexual, ele atravessa os dois e a lança crava na terra. Só que por que Pinhas, Finéias vai tomar essa atitude também? Porque estava acontecendo que uma praga no povo, que matou 24.000 pessoas. E Pinhas pega essa lança, entra na tenda e atravessa os dois. Quando ele atravessa os dois, as Escrituras vão dizer que a praga passou na hora. Na mesma hora, a praga que estava sobre Israel passou na hora. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui, que a atitude de Finéias, de Pinhas, foi uma atitude arriscada, porque ele matou um príncipe de Israel. Finéias era desprezado pelo próprio povo, porque o pai dele, Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, se casou com uma das filhas de Jetro, irmã de Zípora. Lembra de Zípora, esposa de Moisés? Eleazar, o neto de Arão, o filho de Arão, casou com uma irmã da esposa de Moisés, filha de Jetro, que eram midianitas. E nesse relacionamento nasceu um filho chamado Pinhas, Finéias.
E Finéias era desprezado pelo povo de Israel porque ele era mestiço. Ele possuía genealogia judaica, israelita, mas também tinha sangue midianita. E todo mundo desprezava Finéias por ele ser mestiço. Inclusive, ele não foi escolhido dentre os filhos de Arão para ser sacerdote por esse motivo. E esse homem que era desprezado pelo povo sentiu um zelo em relação ao povo que muitos que eram sangue puro não tinham. E ele tomou um posicionamento, até na paraxá passada eu mencionei que ele teve que decidir, né, ou se ele era um midianita ou se ele era um israelita, e ele preferiu assumir a sua identidade de homem de Deus e tomou um posicionamento. E quando ele tomou esse posicionamento, muitos que iam contra ele se calaram, porque ali ele tomou uma posição e foi tomado por um zelo que muitos que são de sangue verdadeiro não tinham. E pelo fato de ele ser mestiço, é aí que eu digo que ele correu risco de vida no momento que ele matou esse príncipe. Porque ele poderia ter morrido nessa atitude. E se o juizado de Israel diz, não, peraí um pouquinho, tu matou um príncipe de Israel, você vai ser agora julgado, morto. Mas Pinha não quis saber. Entrou dentro da tenda, ele não pensou se ele ia morrer depois, se ele ia ser julgado, não. Ele pegou e atravessou. Olha o que era o zelo que estava no coração desse homem. E que esse zelo, eu poderia chamar Pinhas de o protetor da Torá. Porque diante de uma situação onde Israel se desviou da Torá e agora está afundado na idolatria, Pinhas é aquele que se levanta contra aquilo que Balaão instruiu Balaque, ou seja, ele não admitiu esse posicionamento de Israel, foi lá e matou esses dois, Cosbe e Zimri, dentro da tenda, em defesa da Torá. O protetor da Torá, zeloso pela Torá. Que esse sentimento também esteve sobre Elias, o profeta, quando viu a nação de Israel se relacionando com Baal nos seus dias. E ele vai lá e desafia os profetas de Baal, e você sabe a história de quão zelo Eliahu Hanavi, o profeta, agiu naqueles dias, de maneira que o fogo caiu no Monte Carmelo e a nação inteira botou a boca no pó e reconheceu que só o Senhor, só Hashem é Deus. Esse mesmo zelo também veio sobre Yeshua, quando ele entra no Beit HaMikdash, no templo sagrado, e vê ali cambistas, pessoas que nem eram sacerdotes atuando como sacerdotes, porque descendem dos Rasmoneus, pessoas que compraram o direito da mão de Roma para atuar como sacerdotes, e eles estão ali tirando proveito do povo, e Yeshua é tomado por zelo, faz uma zorrague de corda e começa a bater em todo mundo que vê pela frente, vira a mesa dos cambistas, solta os animais e diz, tirem essas coisas todas daqui. Aleluia. Parem de transformar a casa de meu pai em uma casa de negócio. A casa do meu pai se transformou num covil de ladrões e salteadores. E aí então o evangelista vai escrever assim, vai linkar essa atitude de Yeshua com o que está lá no Terrilim, dizendo, o zelo de Hashem, o zelo pela tua casa me consome. E é esse zelo que nós devemos ter pelas coisas de Deus, pela Torá. Nos dias de Rabi Shaul, quando ele volta da sua primeira viagem missionária, que ele vai a Jerusalém, que ele vai se encontrar com Yaakov Hatzadik, Tiago Justo e Kefa, Pedro, e ele vai contar aquilo que Hashem fez por meio da vida dele entre os gentios. Yaakov já logo ouve, mas já logo dá ultimato em Paulo, dizendo, espera um pouquinho, Paulo, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Estão dizendo aqui que você anda pregando contra a lei de Moshe, para que não obedeçam mais a Torá. Só que tem uma coisa, Paulo, Shaul, que você precisa saber.
que muitos na cidade são crentes em Yeshua e zelosos da Torá, logo eles vão ficar sabendo que você está aqui e vão querer te pegar. E aí você sabe, ele vai lá, raspa a cabeça, paga a oferta, né? Mas Tiago vai dizer o quê? Há muitos nas cidades que creem em Yeshua e são zelosos da Torá. Nós estamos vivendo, queridos Haverim, exatamente esse contexto aqui. A doutrina de Balaão está mais do que presente nos nossos dias, aonde as pessoas instruem, ensinam, enganam, e eu vou usar a palavra aqui, seduzem as pessoas a viver uma vida fora da Torá. E o que eu estou falando não é de mim mesmo, porque Kefa profetizou sobre isso. Eu não vou ler todo o texto, porque senão se prolongaria muito, mas em 2 Pedro, capítulo 2, Kefa vai trazer uma profecia falando acerca disso. Sabe o que Kefa vai dizer? Que nos últimos dias, essa sedução para desviar o povo de Deus da Torá ainda continuaria. E sabe o que Kefa vai dizer? Que os líderes do povo de Deus, ou daqueles que se dizem líderes e daqueles que se dizem povo de Deus, é que seduziriam o povo de Deus a viver uma vida. Os próprios líderes dos últimos dias, líderes espirituais, que se dizem servos de Deus, seduziriam o povo a viver uma vida sem Torá. E é exatamente, Pedro não errou. Aqui eu vejo o alto nível espiritual de Kefa, de Ruach HaKodesh, do Espírito da Santidade, do Espírito Santo sobre a vida dele, porque ele vai profetizar algo que está acontecendo nos nossos dias. 2 Pedro 2, a partir do eu vou ler o verso 1, vai dizer assim: mas houve também no deserto, entre o povo, falando na época do deserto, época de Balaão, no deserto entre o povo, falsos profetas. Quem é o falso profeta? É aquele que se levanta contra a Torá. Deuteronômio 13. Se levantar um profeta, um adivinhador, né, entre vós, e ele fizer sinais, prodígios e maravilhas, e disser, vamos e quebramos os mandamentos de Hashem, o que Hashem fala? Não o siga, porque ele é falso profeta. O falso profeta, ele vai contra a lei de Deus. E olha que Kefa vai falar no capítulo 2 de 2 Pedro, no verso 1, ele vai dizer: mas houve também no deserto entre o povo falsos profetas, se referindo a Balaão. E eu já vou provar que é a Balaão que ele está se referindo. Como também entre vós haverá futuro também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Mashiach, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Olha o verso 12 agora. Mas estes, como animais irracionais, ou seja, sem pensamento, sem pensar, sem raciocínio, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, se referindo à Torá, perecem na sua corrupção, receberão a paga da injustiça. Tais homens têm prazer na luxúria, à luz do dia, são nódeas e máculas, deleitando-se em suas mistificações, quando se banqueteiam convosco. Têm os olhos cheios de adultérios, e são insaciáveis no pecado.
engodam as almas inconstantes, têm um coração exercitado na ganância, são filhos da maldição. Olha bem, olha o verso 15. Eles deixando o caminho reto, o que é o caminho reto? Torá. Deixando o caminho reto, desviaram-se tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da iniquidade. Sabe o que é amar o prêmio da iniquidade? É amar o dinheiro mais do que as almas. Porque muitos líderes hoje até conhecem a verdade. Mas sabe o que eles dizem? Eu pregar a Torá na minha igreja? Isso aí vai correr os membros. Vou perder membro. E se perder membro, perde o quê? Perde dinheiro. Por que eles estão preocupados com isso? Porque eles amam mais o salário da iniquidade, como Balaão. Preferem viver um caminho torto na maldição, no caminho de Balaão, por causa do dinheiro. E olha só o verso 16. Mas que foi repreendido pela sua transgressão, um mudo jumento, falando de Balaão, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem águas, névoas impelidas pela tempestade, para os quais está reservada a escuridão das trevas eternamente. Todo líder que seduz o povo a viver a vida sem a Torá, é Pedro que está falando aqui, ó. Está reservada para eles a escuridão das trevas eternamente. E tem gente que acha que eu sou duro demais no meu discurso. Olha o que Pedro está falando aqui. Eu vou dizer uma coisa, Raverinho. O povo de Deus tem sorte de os apóstolos não estar no nosso meio hoje, nos nossos dias. Porque senão, meu irmão, o laço ia pegar. Olha o que Kefa está dizendo aqui, que aqueles que ensinam contra a Torá, que seguiram o caminho de Balaão, que seduzem o povo a viver uma vida na maldição, sem a lei de Hashem, olha o que ele está dizendo aqui, estão reservados para eles as trevas, escuridão das trevas eternamente. Por isso que Yeshua vai dizer, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino. Porque pregamos, profetizamos, fizemos tanta coisa em teu nome. Yeshua vai dizer abertamente, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é, como eu já falei, é anomia, aparece lá, a sem nomos lei. Anomia, vós que vivem sem a lei e andaram pelo caminho de Balaão. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Kefa vai dizer, está reservado para eles a escuridão das trevas eternamente. Pois proferem palavras arrogantes de vaidade e nas concupiscências da carne enganam com dissoluções aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade. Sabe o que os líderes de hoje em dia ensinam? Guardar Shabat, festas bíblicas, não comer carne de porco. Yeshua nos libertou disso daí, irmãos. Prometendo liberdade, olha o que o Kefa está falando. E ainda vão citar versículo bíblico dizendo, porque para isso Cristo nos chamou, para a liberdade Cristo nos chamou, Yeshua nos chamou. Vão citar versículos que diz, pois aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Hipócritas, estão falando pela boca de Balaão. E eu sinto a presença de Hashem no nosso meio.
Porque nós estamos vivendo vivemos um cenário, queridos Haverim, aonde as pessoas estão apegadas a sinais, estão fazendo muitos sinais por aí. Se é do Espírito de Deus, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Estão reservada para eles a escuridão das trevas eternamente. E quem falou isso não sou eu. Isso é Bíblia. Isso é Brit Hadashah, palavras de Kefa, de Pedro. Eu poderia continuar lendo aqui. Prometem liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção. Por quê? Porque de um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Impossível uma pessoa ser liberta do pecado sem a Torá. Tem que ter Torá e Yeshua junto, senão não adianta. Nós estamos vivendo dias em que o inimigo seduz, e não é de hoje, na verdade, que o inimigo seduz o povo a viver uma vida de quebra de mandamento. Vamos seguir porque o nosso tempo é escasso. Prestes a terminar já. A genealogia mestiça de Pinhas e a Keuná Olam e o judeu espiritual. Eu quero falar sobre isso agora. Por causa da atitude, do posicionamento de Pinhas, Hashem falou, este homem não era sacerdote, agora vai passar a ser. E segundo o texto que nós lemos ali, Hashem vai dizer assim, Finéias foi tomado pelo meu zelo e desviou a minha ira sobre os filhos de Israel. Com ele eu vou fazer o quê? Uma Brit Shalom, uma aliança de paz. E ele exercerá o sacerdócio eternamente. Ele e a descendência dele, os filhos dele, depois dele, exercerão para sempre. Sabe o que eu vejo aqui? Um Deus que não olha para a corrente sanguínea. Se o povo olhava, a Finéias não pode ser sacerdote, que ele é mestiço. Hashem não olhou o sangue misturado de midianita com israelita no corpo de Pinhas. Por quê? Porque ele poderia ter um sangue misturado, poderia, mas a alma dele era judaica. E o verdadeiro judeu não é aquele que é fisicamente, mas é aquele que é espiritualmente. E nem a circuncisão que é na carne, mas é a que é feita no coração. Deuteronômio Devarim 30, verso 6. Hashem circuncidará o prepúcio do vosso coração. Rav Shaul vai falar sobre isso, 2 Coríntios 2, Romanos 2, Passuque 28 e 29, porque não é judeu e erudi o que é exteriormente, e nem a circuncisão que é exteriormente na carne, mas é Yehudi, o judeu, aquele que é no interior, e a circuncisão que é do coração no espírito. Esse é o verdadeiro judeu. E muitos judeus tentavam se justificar porque eram descendentes de Abraão. E Yohanan Ramatibil pregando, arrependam-se, raça de víboras. E não venham me dizer que vocês são filhos de Abraão. Porque eles gostavam de se justificar nisso. Porque até dessas pedras Hashem pode suscitar filhos de Abraão. Queriam se justificar pela sua genealogia, pelo seu sangue. Mas o coração estava longe de Hashem. O próprio Yeshua falando, eles vão dizer... Yeshua vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas nós somos filhos de Abraão e somos livres. Como dizes tu, seremos livres. Não somos escravos de ninguém. Yeshua fala, vocês são filhos de Abraão. Vocês não são filhos de Abraão. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, andariam nas obras de Abraão. Mas vocês são filhos de Hassatã, porque andam nas obras dele.
Ele é homicida. Vocês não são filhos de Abraão porque vocês procuram me matar. Vocês são filhos de Rassatã, porque ele é o homicida desde o princípio. Mentiroso, pai da mentira. Quando profere a mentira, ele fala do que é dele mesmo. Ele não se firmou na verdade. Vocês podem ter sangue de Abraão, mas vocês não são filhos de Abraão. Porque o verdadeiro judeu, o verdadeiro filho de Abraão, vai além da corrente sanguínea. Ele tem uma alma zelosa pela Torá. Coisa que muitos não tinham na época de Yeshua, porque ele mesmo diz, vocês examinam, vocês invalidam as palavras de Moshe, não crendo em mim. Porque se vocês não creem em mim, vocês também não creem em Moshe, porque Moshe escreveu ao meu respeito. Se vocês acreditassem nas palavras de Moshe, com certeza acreditariam em mim, porque ele falou ao meu respeito. Não basta ter sangue judeu, o que importa é ser zeloso pela Torá. É isso que importa. E é o que eu vejo aqui em Finéias. Alguém que tinha sangue de midianita, mas era zeloso e tinha uma alma judaica zelosa pela Torá. E é esses que Hashem procura. Os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, é esses que Hashem procura, que são zelosos pela Torá. Esses são os verdadeiros adoradores. Baruch Hashem. Hashem vai dizer, isso aqui é interessante. Finéias desviou a minha ira do povo de Israel, porque ele foi zeloso do seu Deus. Bequinati, ele sentiu o meu ciúme e fez expiação. Isso aqui é interessante. Finéias fez expiação pelos filhos de Israel. Como assim expiação? A palavra que aparece lá é capará, expiação. A mesma expressão que aparece lá na Paradumá, na novilha vermelha, que faz capará, expiação pelo pecado. Por que a praga, a ira de Hashem saiu sobre os filhos de Israel? Porque Finéias, Pinhas fez capará, expiação. Ou seja, Finéias expiou os pecados de Israel e a praga saiu na hora. Como assim expiou? E aí o texto vai dizer na sequência, como ele expiou? Através da morte de um homem. Vai dizer assim, porque foi zeloso pela honra do seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto. Veja bem, com a midianita era Zimri. Sabe o que Hashem está dizendo aqui? Pela morte de Zimri, pelo derramamento de sangue de Zimri, que quando Finéias matou ele, isso expiou os pecados de Israel e fez a ira de Hashem sair de si. Isso aqui é um tiro no pé para aqueles que se levantam, que estudam um pouquinho de judaísmo, que até cria em Yeshua. Eram cristãos, acreditavam em Yeshua, aí vieram para as questões judaicas, começaram a estudar um pouquinho de judaísmo, começaram a assistir vários rabinos pela internet, e na internet existe muito rabino aí também persuadindo o povo, dizendo que Deus não aceita sacrifício humano. Deus não aceita sacrifício humano, que nesse negócio de que Yeshua morreu, isso aí é balela, isso aí é cristianismo. Isaías 53 não está falando do sofrimento de Mashiach, está falando de Israel. Está cheio de rabino aí na internet. Eu quero ver eles explicar isso aqui. Que o texto diz que a morte de Zimri, o ímpio, expiou os pecados de Israel. O sangue de um ímpio e de uma ímpia fez a ira do Senhor se afastar de Israel. Espera eles me explicar isso aqui. Se o sangue de um ímpio e de uma ímpia fez a ira do Senhor se afastar de Israel, quanto mais o sangue do justo Filho de Deus, Yeshua HaMashiach,
E não venha me dizer que Isaías 53 não está falando de Mashiach. Está falando do sofrimento do povo de Israel, porque esse pensamento aí de Isaías 53 seria sofrimento de Mashiach. Você é cristão? Não é cristão. No Talmud, Tratado Sanhedrin 98b, a Guemará diz: o Mashiach será conhecido como leproso, e assim como a tsarat, a lepra, aflige a pele e a carne, assim o corpo de Mashiach seria ferido pelos pecados do povo de Israel. E aí eles citam Isaías 53. Tratado Sanhedrin no Talmud 98b. Rabinos escreveram isso, falando que Mashiach seria afligido pelo pecado de Israel, e ainda citam Isaías 53 junto com essa deixa aí. Então vem dizer para mim que Isaías 53, quando fala do sofrimento de Mashiach, é pensamento cristão? Obviamente não. Talmud está falando. Por que ele será conhecido como leproso, como um metsorá, um leproso? Porque o texto original lá de Isaías 53, quando fala que ele é homem de dores, o texto original vai aparecer a palavra ruli, quer dizer enfermo. O homem de dores ali é que ele seria conhecido como um homem enfermo. É o que o texto original está dizendo. E muitos dizem, não pode o Mashiach enfermo? Sim, mas é que os sábios estão dizendo aqui que essa enfermidade que estará sobre o Mashiach não é dele. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e é por isso que ele é tido como enfermo, porque a lepra que ele carrega não é dele, é nossa. E assim como a lepra corrói a carne de quem a possui, assim a carne e o corpo de Mashiach seriam afligidos pelos pecados do povo de Israel, perdoando o pecado do povo. E aí vão citar Isaías 53, Tratado Sanhedrin 98b. Após esse feito do pecado expiado, o posicionamento de Finéias, Hashem vai começar a citar as famílias, veja bem, as famílias. Isso é muito interessante, pessoal. As famílias que não se envolveram nessa apostasia espiritual, porque teve famílias que não se envolveram nesse pecado de Baal Peor, se mantiveram íntegras, teve sim. E Hashem vai mandar fazer um recenseamento novamente para contar os sobreviventes. E ao citar as famílias que não se envolveram nessa apostasia espiritual de Baal Peor, doutrina de Balaão, a Torá vai nos dar uma informação no Sod, no quarto nível, muito interessante. Porque toda vez que Hashem vai citar o nome da família, duas letras do nome de Hashem vai aparecer. Por exemplo, quando o texto vai falar da família dos Enoquitas, vai falar Hanohi. Vai aparecer a letra Rei no começo e a letra Iod no final. Todas as famílias que ele cita vai aparecer a letra Rei no começo e a letra Yud no final. Essas duas letras é a contração do tetragrama sagrado Yud Rei Vav Rei, que dá a fonética Iá. Yud Rei forma a palavra Iá, é um dos nomes de Hashem. Quando nós falamos louvado seja Hashem, nós falamos aleluia. Aleluia. Iá é o nome de Hashem. Louvado seja Iá. Aleluia. Louvado seja Iá.
E quando Hashem começa a citar as famílias que não se envolveram na apostasia espiritual, ele bota a letra Rei no começo e a letra Yud no final. Ou seja, Hashem começa a colocar o nome dele, Yah, sobre as famílias que não se envolveram na apostasia espiritual. Começa a colocar o nome dele sobre essas pessoas. O comentário rabínico, olha só, esse comentário rabínico vai dizer assim: Hashem coloca o seu nome sobre o povo, para demonstrar que aqueles que guardam a Torá lhe pertencem. Isso está em Midrash Haggadah, Shir Hashirim Rabbah e Pesikta de Rav Kahana, literatura judaica. Ou seja, vai aparecer o nome de Hashem sobre essas famílias. Segundo a Crônica 7,14, Hashem vai dizer: se o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, que tem o nome de Hashem sobre eles, se humilhar e orar, e buscar a minha face, fazer techuvá, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse negócio do nome de Hashem aparecer aqui nessa paraxá, com a letra Rei no começo e a letra Yod no final. Yeshua vai falar sobre isso lá no Rit Galut, no livro do Apocalipse, capítulo 3, Pasuk, verso 12. Yeshua vai falar para a Querrilá de Filadélfia, dizendo: como guardastes a palavra da minha perseverança, também eu guardarei da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É interessante que Yeshua vai dizer assim: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aqui ele está falando da Torá. A Torá é a coroa do povo de Israel. Se pegar a palavra Torá e fizer a gemátria, a raiz é 8. Se pegar a palavra Keter, que quer dizer coroa, fizer a gemátria, a raiz é 8 também. Ou seja, a Torá é a coroa. Por isso você vai ver na Querrilá, quando se pega o rolo da Torá, existe o que? Coroas em cima do rolo da Torá. A Torá é a coroa do povo de Israel. Quando Yeshua fala, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, ele está dizendo para que ninguém te arranque a Torá, para que ninguém te seduza e te desvie do caminho de Hashem. Porque se você se desviar do caminho de Hashem, você vai perecer. Mas se você não se desviar do caminho de Hashem, olha o que ele vai dizer: ao que vencer, eu farei coluna no templo de Hashem, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome de Hashem. Não é a mesma coisa que aconteceu lá nos dias de Balaão, de Pinhas? As famílias que não se envolveram, que guardaram a Torá, não se envolveram na apostasia, Hashem foi lá e acrescentou as letras do seu nome sobre o povo. Aqui Yeshua está dizendo a mesma coisa: se você guardar a Torá, a coroa, se você vencer, eu vou te fazer coluna na casa de Hashem e vou escrever o nome de Hashem sobre você, escreverei sobre ele, aquele que vencer, o nome de Hashem, o nome da cidade de Hashem, a nova Jerusalém que desce do céu, e também o meu novo nome. Porque aqueles que guardam a Torá, esses sim, carregam o nome de Hashem. E é por isso que Hashem vai dizer para Israel: o meu nome é blasfemado entre as nações por causa de vós, falando a Israel. Porque toda vez que Israel se desviava, envergonhava o nome de Hashem, o povo cujo nome de Hashem repousa. Toda vez que nós, veja bem, toda vez que nós quebramos os preceitos da Torá, estamos blasfemando o nome que Hashem colocou sobre as nossas vidas. Isso é forte demais. Vamos nos colocar de pé. Que nós venhamos, queridos Raverim, manter-se atentos. Isso é forte que eu estou falando. É profético que eu estou falando. Que nós venhamos ser atentos ao quê?
aos ensinamentos de Balaão nos nossos dias. Por quê? Porque o inimigo quer nos seduzir, palavras de persuasão humana, para nos enganar. E que nós venhamos ser como Finéias, identificando o inimigo e ser zeloso, porque tem muita gente aí que prega bem, tem muita gente aí que tem dom de oratória, tem muita gente aí que tem uma boa homilia, tem muita gente aí com persuasões, falam bem, mas estão falando pela boca de Balaão, dizendo que a Torá foi abolida. E estão seguindo pelo caminho de Balaão e estão seduzindo o povo, como aquelas moabitas seduziram Israel a se desviar da lei de Hashem. O inimigo tem usado os líderes da nação, não digo todos, mas aqueles que pregam contra a lei de Hashem, sem eles perceberem, eles estão falando pela boca de Balaão. Mas que Hashem quer levantar nessa geração homens zelosos, homens e mulheres zelosos pela Torá, que vão pegar a lança, vamos trazer do mundo espiritual, né? E vão atravessar essas heresias. Vamos decepar fora isso aí, irmãos. Vamos se levantar como Pinhas, como Eliahu Hanavi, Elias o profeta, se levantar contra esses ensinamentos, que, diga-se de passagem, está arrastando vários para a escuridão das trevas eternas, como Kefa falou lá. Está reservado para eles esse juízo. Que nós venhamos ser esse judeu espiritual, porque Hashem não olha para sangue. O verdadeiro judeu, o verdadeiro povo Israel é aquele que ama a Torá, que tem a alma judaica. Assim como Hashem não observou o sangue de Finéias, ele também há de resgatar, de trazer aqueles que não são judeus, mas que têm um amor pela sua Torá, e vai dizer, não, também será um sacerdote. Lembra lá do Rit Galut? Bendito seja Hashem, bendito seja o Cordeiro, que comprastes de todas as nações, povos, raças e línguas, reis e sacerdotes. Não importa se você não é judeu, se você é das nações, Hashem vai comprar através de Mashiach, dentre as nações, reis e sacerdotes. Mas eu não tenho sangue judeu, não importa, você faz parte do reino sacerdotal, assim como Finéias, e terá um sacerdócio eterno. Nós iremos exercer esse sacerdócio junto com o Mashiach, o nosso Gadol HaKohen, o nosso sumo sacerdote. Que nós venhamos zelar pelo nome de Hashem que está nas nossas vidas. Nós venhamos ser zelosos pela Torá, se é que nós queremos que o nome de Hashem esteja sobre nós. Amém, queridos Haverim? Baruch Hashem. Não vai cantar? Pai, em nome de Yeshua, nós te glorificamos e te agradecemos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que mais uma vez não brinca com os nossos corações e com as nossas almas. Porque assim como um pai repreende o filho que ama, assim também o Senhor faz conosco. Senhor, dura coisa será o dia que o Senhor não nos repreender mais. Dura coisa será o dia que o Senhor não abrir os nossos olhos, não tentar nos convencer, Senhor, do erro, pois isso irá significar que o Senhor desistiu de nós. Mas nós vemos o seu amor para conosco, porque o Senhor tem zelado por nós, nos trazendo ensinamentos, clareando as nossas vidas, elucidando, Senhor, o contexto em que nós estamos vivendo nessa geração, cujo foi profetizado pelo apóstolo Kefa, Pedro, dizendo que nos últimos dias se levantariam falsos mestres que seduziriam, se introduziriam no meio do povo e seduziriam o povo a seguir pela doutrina de Balaão e amar o salário da iniquidade. Em nome de Yeshua nós te glorificamos e te agradecemos. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade e por mais um Shabat, por esse estudo maravilhoso da Torá,
o qual nos traz exortação, fala conosco, no qual nos ensinou de uma forma simples, concisa, mas eficaz. Nós glorificamos o teu nome, em nome de Yeshua. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Ya'eir Adonai panav elecha veichuneka. Isa Adonai panav elecha veiasem lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Adonai os leamoiten, Hashem evarechet amova shalom. O Senhor fortalecerá o seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com a paz. Em nome de Yeshua, e aquele que crê diz, amém, vem amém. Baruch Hashem, Shabbat shalom levulam.